Você já reparou como aquele sonho que você contou para todo mundo nunca saiu do papel? Como aquele projeto que você anunciou com tanto entusiasmo simplesmente desmoronou antes de começar? E aquela meta que você compartilhou nas redes, cheia de promessas, cadê ela agora? Tem uma força invisível trabalhando contra você toda vez que você abre a boca. E o pior, você mesmo alimenta essa força. Antes de começar, já deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Essa mensagem aqui pode mudar completamente a forma como você constrói sua realidade. Existe uma lei antiga, conhecida pelos que realmente constroem impérios, pelos que saem da pobreza e chegam à abundância sem alarde, sem fanfarra. É a lei do silêncio, e ela é brutal na sua simplicidade. Quanto mais você fala sobre o que vai fazer, menos energia você tem para realmente fazer. Cada palavra que sai da sua boca sobre um plano não realizado é um vazamento de poder. É como furar um pneu antes de começar a viagem. Você vai rodar, mas não vai chegar longe. A maioria das pessoas vive na ilusão de que compartilhar seus sonhos é inspirador, que anunciar suas metas vai criar compromisso. Mentira. O que acontece na verdade é uma traição silenciosa da sua própria energia. Quando você conta um plano, seu cérebro recebe a mesma descarga de dopamina que receberia se você tivesse executado aquele plano. Você sente a satisfação antes de fazer o trabalho. E aí, o que acontece? A motivação evapora. O impulso morre. E você fica se perguntando por que não consegue terminar nada. Os antigos sabiam disso. Tem um provérbio que diz: o silêncio é o sono que nutre a sabedoria. Outro: as palavras são prata, o silêncio é ouro. Não é poesia. É instrução de sobrevivência. É tecnologia ancestral de manifestação. Porque a realidade se constrói no invisível primeiro, no silêncio do planejamento, na quietude da ação consistente. Não na propaganda, não no anúncio, não na promessa vazia. Olha só como funciona. Você tem uma ideia. Ótimo. Essa ideia tem uma energia, uma vibração, uma possibilidade de se tornar real. No momento em que você conta essa ideia para alguém, especialmente para pessoas que não estão no mesmo nível de consciência que você, três coisas acontecem. Primeiro, você dissipa a energia criativa através da fala. Segundo, você abre espaço para a opinião, para a dúvida, para a inveja disfarçada de preocupação. Terceiro, você cria a expectativa externa antes de ter resultado interno. E aqui está o veneno. A opinião dos outros sobre o seu sonho não construído é como jogar lama numa semente que ainda não brotou. Pode até ser bem intencionada, mas mata do mesmo jeito. Ah, mas você tem certeza? Isso é muito arriscado. Fulano tentou e não deu certo. E você já pensou em todas as dificuldades? Cada frase dessas é uma pedra no caminho que ainda nem existe. E o pior, você começa a duvidar. A energia que era pura possibilidade vira peso, vira dúvida, vira medo. Deixa eu te contar uma história. Tem um homem que decide plantar um jardim. Ele prepara a terra, escolhe as sementes, estuda o melhor momento. Mas antes de plantar qualquer coisa, ele sai contando para todo mundo: vou fazer o jardim mais bonito da região. Vai ter rosas, lírios, jasmins. Vai ser espetacular. As pessoas ouvem, algumas elogiam, outras duvidam, outras dão conselhos que ele não pediu. Passa um mês, 2 meses. O jardim, nem uma semente na terra. Porque toda a energia que ele deveria ter usado para cavar, plantar, regar, ele gastou falando. Ele já recebeu o aplauso imaginário. O ego já foi alimentado. A necessidade de provar algo já foi parcialmente satisfeita. E o jardim? Continua só na cabeça dele. Agora pensa em outro homem. Ele também decide plantar um jardim. Mas esse não conta para ninguém. Ele trabalha em silêncio. Cava, planta, rega, cuida. Não posta foto da terra revirada. Não anuncia as sementes. Não promete nada. Só faz. Mês após mês. E um dia, quando as flores já estão brotando, quando o jardim já está tomando forma, aí sim algumas pessoas começam a notar. Nossa, que jardim bonito! E ele só sorri, porque ele sabe o segredo.
A manifestação real acontece no silêncio, não no marketing pessoal. Essa é a diferença entre quem constrói e quem promete. Entre quem chega e quem só fala que vai chegar. E olha, isso não é sobre ser antissocial ou misterioso por ego. É sobre entender como a energia funciona. É sobre proteger seus sonhos na fase mais vulnerável deles, quando ainda são frágeis, quando ainda precisam de toda a sua atenção e força para se tornarem realidade. Pensa comigo. Por que você acha que os grandes estrategistas, os grandes empreendedores, os que realmente vencem, são tão discretos sobre seus movimentos? Porque eles sabem que o anúncio prematuro é a morte do plano. Se você avisar seu concorrente antes de agir, ele vai se preparar. Se você contar seu próximo lance, alguém pode te sabotar. E não precisa ser proposital. Às vezes é só a energia negativa, a dúvida, o ceticismo que contamina seu campo de possibilidades. É tipo aquela pessoa que vive dizendo: vou emagrecer. Segunda-feira eu começo a dieta. Esse ano eu vou para a academia. Todo mundo já ouviu, já sabe, já até perdeu a conta de quantas vezes ela disse isso. E nada acontece. Por quê? Porque a força toda foi para a promessa, não para a ação. O cérebro já registrou como se fosse feito. O compromisso social substituiu o compromisso real. E a pessoa fica presa nesse ciclo. Anuncia, falha, anuncia de novo, falha de novo. Virando chacota, virando exemplo do que não fazer. Agora imagina essa mesma pessoa simplesmente calando a boca e agindo. Sem avisar, sem promessa. Só muda a alimentação, começa a se exercitar, se cuida. 3 meses depois, as pessoas notam: você emagreceu. E aí, nesse momento, o resultado fala. Não a promessa. O resultado. Isso vale para tudo. Você quer sair da dívida? Cala a boca e organiza suas finanças. Não fica anunciando: vou ficar rico. Você quer mudar de carreira? Estuda em silêncio, se prepara e quando estiver pronto, você muda. Não fica contando para os colegas de trabalho que você está de saída. Quer construir um negócio? Constrói, na surdina. Quando estiver funcionando, aí sim você mostra. Sabe por que isso funciona? Porque quando você age em silêncio, você se torna imparável. Não tem opinião externa atrapalhando. Não tem inveja te freando. Não tem expectativa te pressionando. Você trabalha no seu ritmo, corrige os erros sem plateia, ajusta a rota sem julgamento. E quando você finalmente aparece com o resultado, com a conquista, com a transformação, ninguém pode negar. Porque está ali, concretizado, real. Tem uma frase que resume tudo isso. Demonstre, não anuncie. Suas ações falam mais alto que suas palavras. E mais que isso, suas ações são a única coisa que realmente importa. Porque no fim das contas, ninguém se lembra do que você disse que ia fazer. As pessoas se lembram do que você fez. E se você não fez nada, você vira só mais uma voz no vazio, mais uma promessa vazia, mais alguém que falou muito e entregou pouco. E olha, eu sei que é tentador. Eu sei que dá vontade de compartilhar, de contar, de buscar validação. É humano. A gente quer aprovação, quer sentir que os outros acreditam na gente. Mas aqui está a verdade dura. Se você precisa que os outros acreditem no seu sonho para você seguir em frente, então você já perdeu. Porque o sonho não é deles, é seu. E se você não tem convicção suficiente para trabalhar sozinho, em silêncio, sem plateia, então talvez você não queira aquele sonho de verdade. Talvez você só queira a ideia dele, a imagem dele, o status que ele traria. E tem outra camada nisso tudo. Quando você conta seus planos, você abre uma porta para a energia de outras pessoas entrarem no seu campo. E nem sempre essa energia é positiva. Tem gente que vai torcer contra você, mesmo que sorria na sua frente. Tem gente que vai duvidar, mesmo que diga que apoia. E essa dúvida, esse ceticismo, mesmo que não seja verbalizado, cria uma resistência energética. É como tentar nadar contra a correnteza. Você pode até chegar no seu objetivo, mas vai gastar muito mais energia do que se tivesse nadado em águas calmas. Por isso os sábios sempre falaram: guarde seus planos como se fossem tesouros. Proteja suas ideias como se fossem filhos pequenos.
Não exponha ao mundo aquilo que ainda não está forte o suficiente para resistir ao vento. Porque o mundo é hostil com o que é frágil, com o que é novo, com o que ainda não provou seu valor. E isso não é paranoia, é estratégia, é inteligência emocional e energética. É saber que você vive num campo de batalha invisível, onde atenção é moeda, onde energia é poder, onde silêncio é armadura. E quem não entende isso, quem fica expondo cada movimento, cada intenção, cada plano, vira alvo fácil. Para inveja, para sabotagem, para a própria autossabotagem. Porque tem isso também. Quando você conta demais, você cria uma pressão interna. Você sente que precisa provar, que precisa estar à altura do que prometeu. E essa pressão muitas vezes é paralisante. Porque agora não é só sobre você fazer o que você quer fazer. É sobre você corresponder à expectativa que você mesmo criou nos outros. E isso é pesado. Isso mata sonhos. Já viu aquele artista que anunciou um projeto grandioso e depois não conseguiu entregar? Virou piada. Já viu aquele empresário que prometeu revolucionar o mercado e faliu? Virou exemplo do que não fazer. Já viu aquela pessoa que jurou mudar de vida e continua na mesma? Virou motivo de pena. Tudo isso porque falaram antes de fazer, porque criaram expectativa antes de criar resultado. E olha, eu não estou dizendo que você nunca deve compartilhar nada. Não é isso. O ponto é, compartilhe o resultado, não a intenção. Compartilhe a conquista, não a promessa. Porque quando você já fez, quando já conquistou, não tem como ninguém tirar isso de você. Tá feito, tá concretizado. Mas quando você só prometeu, você ainda pode falhar. E a falha pública é muito mais dolorosa que a falha privada. Então aqui vai o ensinamento. Aprenda a trabalhar no escuro. Aprenda a construir longe dos olhos. Aprenda a mover em silêncio. E quando você surgir com o resultado, com a transformação, com a vitória, você vai ver como as pessoas vão reagir diferente. Vão te respeitar mais. Vão te admirar mais. Porque você provou que é alguém que faz, não alguém que só fala. E tem uma liberdade nisso tudo que é incrível. Quando você não deve satisfação a ninguém, quando ninguém sabe o que você está construindo, você pode errar quantas vezes precisar sem julgamento. Você pode mudar de ideia, ajustar a rota, recomeçar, sem ter que explicar nada para ninguém. Você fica livre para experimentar, para falhar, para aprender. E essa liberdade é essencial para o crescimento real. Pensa em quantas pessoas desistiram dos sonhos delas porque tinham vergonha de admitir que falharam depois de terem anunciado que iam ter sucesso. Ficaram presas no orgulho, na imagem que criaram, na expectativa dos outros. E ao invés de persistir, de tentar de novo, elas simplesmente desistiram. Porque falhar em público é humilhante. Mas se você trabalha em silêncio, você pode falhar 1000 vezes e recomeçar 1001. E ninguém precisa saber. Só você e seu propósito. Isso é poder. Isso é estratégia de vida. E se você olhar para os grandes nomes, para os que realmente fizeram história, você vai ver esse padrão. Eles não ficavam anunciando cada passo. Eles trabalhavam, construíam, e quando estavam prontos, eles entregavam o resultado para o mundo. E o mundo ficava impressionado, porque veio do nada, porque foi surpresa, porque foi real. Se você vai aplicar a lei do silêncio na sua vida, comenta. Eu escolho agir, não anunciar. Quero ver quem realmente está pronto para essa mudança. Agora vamos mais fundo, porque não basta só entender que você precisa ficar quieto. Você precisa entender o porquê disso funcionar num nível que vai além da psicologia básica. Tem uma dimensão espiritual, energética, quase mágica nisso tudo. E não, eu não estou falando de misticismo barato. Estou falando de leis universais que os antigos conheciam e que a ciência moderna está começando a redescobrir. Existe um conceito nas tradições antigas chamado de a palavra criadora. A ideia é simples. Suas palavras têm poder criativo. Elas moldam realidade. Mas aqui está o detalhe que a maioria ignora. Esse poder funciona nos dois sentidos. Você pode criar com suas palavras, mas também pode destruir. E quando você fala sobre algo que ainda não existe, você está usando esse poder de forma prematura. É como usar a munição antes da batalha começar. Você fica desarmado na hora que realmente importa.
Os mestres do hermetismo falavam sobre isso há milhares de anos. Como é em cima, é embaixo. Como é dentro, é fora. Tudo que se manifesta no mundo externo começa no mundo interno. E o silêncio é o útero da manifestação. É no silêncio que as ideias gestam, que os planos amadurecem, que a força se concentra. Quando você verbaliza antes da hora, você provoca um aborto energético. Você interrompe o processo natural de criação. Pensa na natureza. Uma árvore não anuncia que vai dar frutos. Ela simplesmente floresce, é polinizada. E quando chega a hora, os frutos aparecem. Uma lagarta não avisa que vai virar borboleta. Ela se fecha no casulo, passa pela transformação em silêncio absoluto e emerge completamente diferente. O universo inteiro trabalha em silêncio. É só o ser humano que tem essa compulsão de anunciar tudo. E sabe o que é interessante? Essa compulsão vem do ego. O ego quer validação, quer atenção, quer provar valor. E ele usa seus sonhos como moeda de troca social. Olha como eu sou ambicioso. Olha como eu sou corajoso. Olha como eu vou fazer diferente. Mas o ego não constrói nada. Ele só performa. E performance sem ação é só teatro vazio. A verdadeira transformação é silenciosa, é solitária, é invisível até que se torne inegável. E quando você entende isso, quando você realmente incorpora essa verdade, você para de precisar da aprovação dos outros. Você para de precisar compartilhar cada pensamento, cada ideia, cada movimento. Você se torna autossuficiente emocionalmente. E essa autossuficiência é a base de toda conquista real. Porque olha só, enquanto você precisa da energia dos outros para seguir em frente, você está entregando seu poder. Você está dizendo, eu só consigo se vocês acreditarem em mim. E isso é fraqueza. Isso é dependência. Isso é prisão emocional. Mas quando você aprende a trabalhar sozinho, quando você desenvolve essa capacidade de se mover em silêncio, sem validação externa, você se torna livre. E liberdade é poder. Tem uma história antiga sobre um ferreiro que queria forjar a espada perfeita. Ele estudou, planejou, preparou o material. Mas antes de começar, ele contou para todo mundo na vila sobre sua intenção. As pessoas começaram a opinar. Use esse metal, não aquele. O formato deveria ser assim. Você deveria fazer diferente. O ferreiro, confuso com tantas opiniões, demorou meses só decidindo como começar. E quando finalmente começou, a espada saiu imperfeita. Porque toda aquela energia que deveria ter ido para o trabalho foi dispersada em conversas infinitas. Outro ferreiro, na vila vizinha, também decidiu forjar uma espada. Mas esse não contou para ninguém. Ele entrou na forja, fechou a porta e trabalhou. Dias e noites, sozinho com o fogo, o metal e seu conhecimento. Quando saiu, a espada era obra-prima, perfeita. E quando as pessoas perguntaram como ele conseguiu, ele disse apenas, trabalhei em silêncio, o barulho atrapalha a precisão. Essa história tem tudo a ver com sua vida agora. Cada vez que você compartilha um plano, você abre a porta da sua forja. E todo mundo entra com opinião, com dúvida, com medo disfarçado de preocupação. E você, ao invés de forjar sua realidade, fica gerenciando as emoções e expectativas dos outros. E no final, o que você cria é uma versão deformada do que poderia ter sido grandioso. Então fecha a porta da sua forja. Trabalha no seu calor, no seu tempo, na sua precisão. E quando estiver pronto, quando a obra estiver completa, aí sim você mostra para o mundo. E o mundo não vai ter escolha a não ser reconhecer a qualidade do que você fez. Porque vai estar ali, tangível, real, inegável. E olha, tem outro aspecto importante nisso tudo: a proteção. Quando você guarda seus planos, você os protege de energias negativas. E sim, energia negativa existe. Pode chamar de inveja, de olho gordo, de vibração baixa, de campo morfogenético negativo. O nome não importa. O que importa é o efeito. E o efeito é real. Quantas vezes você já viu alguém começar super empolgado com algo e do nada perder toda a motivação? Quantas vezes você mesmo sentiu isso?
Começou animado, contou para todo mundo, e depois, nada. A energia sumiu. Isso não é coincidência. É consequência. Porque quando você expõe algo sagrado, algo importante para você, você o torna vulnerável. E nem todo mundo que ouve tem boa intenção. Nem todo mundo torce pelo seu sucesso. Aliás, a maioria das pessoas prefere que você fique no mesmo nível delas. Porque se você crescer, se você mudar, se você conquistar, isso expõe as limitações delas. E ninguém gosta de se sentir inferior ou estagnado por comparação. Então elas vão, mesmo sem perceber, tentar te puxar de volta. Com comentários sutis, com dúvidas plantadas, com lembretes dos seus fracassos passados. E se você está vulnerável, se você ainda não tem força suficiente, essas sementes de dúvida vão germinar. E você vai desistir. Não porque você não era capaz, mas porque você deixou outras pessoas entrarem no seu jardim antes das flores estarem firmes o suficiente. Por isso, os grandes mestres sempre foram solitários. Não por arrogância, mas por proteção. Eles sabiam que a jornada para a grandeza é estreita, íngreme e cheia de tentações para desistir. E cada pessoa que você coloca nessa jornada com você, sem necessidade, é um peso extra. É um risco extra. É uma distração extra. Agora, eu sei o que você pode estar pensando. Mas e se eu precisar de ajuda? E se eu precisar de parceiros, de investidores, de apoio? E aqui está a diferença crucial. Buscar ajuda estratégica é diferente de buscar validação emocional. Quando você precisa de alguém específico, com uma habilidade específica, você procura essa pessoa e conversa diretamente com propósito. Você não sai anunciando para os quatro ventos. Você age com estratégia, com discrição, com intenção clara. Mas a maioria das pessoas não faz isso. Elas simplesmente vomitam seus planos para qualquer um que queira ouvir. Na família, no trabalho, nas redes sociais. E aí se perguntam por que nada dá certo. Porque elas trataram algo precioso como se fosse fofoca comum. E o universo responde de acordo. Se você trata seu sonho como algo banal, ele vai ter resultado banal. Agora vem a parte prática. Como você aplica isso na vida real? Simples. A partir de agora, toda vez que você tiver um plano, uma meta, um sonho, você faz o seguinte: guarda para você. Pelo menos nos primeiros 3 meses. Não conta para ninguém. Não posta. Não dá indiretas. Você simplesmente trabalha em silêncio. Estuda, planeja, executa e presta atenção na diferença de energia que você vai sentir. Vai ser como se você tivesse descoberto um atalho secreto, porque você vai ter toda a sua força concentrada, sem vazamentos, sem dispersão. E quando as pessoas começarem a notar as mudanças em você, quando começarem a perguntar o que você está fazendo diferente, você só sorri e diz: só cuidando da minha vida. Você não precisa explicar. Você não deve explicar. Deixa seus resultados falarem. Deixa sua transformação ser a mensagem. Porque a ação fala muito mais alto que palavras. E resultados calam até os mais céticos. Tem gente que vai te achar estranho. Tem gente que vai te acusar de ser fechado, distante, misterioso. Deixa falarem. Porque enquanto eles estão ocupados falando sobre a vida deles e sobre a sua, você está construindo a sua realidade em silêncio. E daqui a 1 ano, 2 anos, você vai estar em outro nível. E eles ainda vão estar no mesmo lugar, falando sobre o que vão fazer. E sabe o que é engraçado? Daqui a pouco essas mesmas pessoas vão te perguntar: como você conseguiu? E você pode compartilhar se quiser. Ou pode simplesmente dizer: trabalhei. Porque a verdade é simples. Você parou de falar e começou a fazer. Você fechou a boca e abriu caminho. Você escolheu o silêncio. E o silêncio te deu poder. Essa é a lei. Não é novidade. Não é segredo guardado. Tá aí, na frente de todo mundo. Mas a maioria não usa. Porque é desconfortável. Porque vai contra o impulso de compartilhar, de buscar validação, de fazer parte da conversa. Mas os que usam, os que realmente incorporam essa lei, esses se destacam. Esses vencem. Esses constroem legados enquanto outros constroem expectativas vazias. Então fica a escolha. Você quer ser alguém que promete
ou alguém que entrega? Alguém que anuncia ou alguém que conquista? Alguém que fala ou alguém que faz? A resposta vai determinar os próximos anos da sua vida. E eu espero, sinceramente, que você escolha o caminho do silêncio, porque é nesse caminho que mora a verdadeira transformação. Se você já segue o canal, deve conhecer as 7 chaves. Elas desbloqueiam sua mente para a abundância definitiva, com práticas e declarações diárias que reprogramam completamente sua relação com dinheiro, poder e realização. Tá tudo no sistema que chamei de Códigos Milionários. Se quiser conhecer, o acesso tá no link da descrição. Não é para todo mundo. É só para quem realmente decidiu parar de falar e começar a manifestar. Qual ensinamento foi mais transformador para você? Deixa nos comentários. E se você tem alguma história parecida, de quando guardou um plano e ele deu certo, ou de quando contou e falhou, me conta aqui embaixo. Essa troca é valiosa. E se você gostou dessa mensagem, precisa assistir o vídeo sobre por que pessoas invejosas bloqueiam sua abundância. Porque tem tudo a ver com o que falamos aqui. É o próximo passo natural dessa jornada. Você vai entender como proteger sua energia não só através do silêncio, mas também reconhecendo quem está ao seu redor. O link está na tela agora. Aqui é Saga. Nos vemos no próximo vídeo.